Um milionário vê uma mulher em situação de rua e a reconhece. Era o amor de sua infância. O que ele fez deixou todos em choque. Antes de começar esta incrível história, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo. Esta história vai te fazer acreditar no destino e nas segundas chances. A vida pode mudar completamente em um único momento, como você vai descobrir agora. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para receber mais histórias emocionantes como esta. Agora prepare-se para uma história que vai tocar seu coração. A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela tarde de novembro. Daniel Almeida observava as gotas deslizarem pela janela de seu Mercedes enquanto o motorista contornava o trânsito com a destreza habitual. Aos 42 anos, Daniel havia conquistado o que muitos apenas sonhavam. Era dono da rede hoteleira mais prestigiada do país, Almeida Luxury Collection. Seu rosto, de traços firmes e olhar penetrante, aparecia regularmente em revistas de negócios, onde o descreviam como o rei Midas do turismo brasileiro. O semáforo mudou para vermelho. Daniel suspirou impaciente. A reunião com os investidores estrangeiros o havia deixado exausto. Enquanto afrouxava levemente sua gravata de seda, seu olhar vagou distraidamente para a calçada. Foi então que a viu. Sob um improvisado abrigo de papelão, uma mulher magra tentava proteger-se da chuva. Seu cabelo negro, embaraçado e úmido, não conseguia ocultar completamente suas feições. Algo naquele olhar, na forma como seus lábios se curvavam numa expressão de resignação, despertou em Daniel uma inquietante sensação de familiaridade. "Pare o carro, Ricardo", ordenou com voz firme. "Senhor?", perguntou confuso o motorista. "Pare o carro agora", repetiu Daniel, enquanto uma lembrança distante tomava forma em sua mente. Aqueles olhos. Ele os tinha visto antes, muitos anos atrás, brilhantes de juventude e esperança sob o sol de Paraty. "Aline", sussurrou para si mesmo. Sem esperar que Ricardo lhe abrisse a porta, Daniel saiu precipitadamente do veículo. A chuva encharcou instantaneamente seu terno de $3.000, mas não lhe importou. Aproximou-se da mulher que recuou instintivamente ao ver aquele homem elegante se aproximar. "Aline Santos?", perguntou, embora em seu coração já conhecesse a resposta. A mulher franziu os olhos, examinando aquele rosto que lhe falava. Por um instante, um lampejo de reconhecimento atravessou seu olhar, mas rapidamente se desvaneceu, atrás de uma máscara de desconfiança. "Quem está perguntando?", respondeu com voz áspera, abraçando a si mesma em um gesto protetor. "Sou eu, Daniel." "Daniel Almeida", respondeu ele, sentindo como sua garganta se fechava diante da evidência da deterioração daquela mulher que uma vez havia sido o centro de seus sonhos adolescentes. "Estudamos juntos no colégio em Paraty. Você... Nós éramos..." Um relâmpago iluminou o céu, e por um segundo Daniel acreditou ver uma sombra da Aline que havia conhecido, daquela garota de riso contagiante que recitava poemas de Carlos Drummond de Andrade enquanto caminhavam pela praia. Mas a ilusão se desvaneceu tão rápido quanto havia chegado. "Vá embora", disse ela, dando-lhe as costas. "Não preciso da sua pena." Daniel permaneceu imóvel, sentindo como a chuva se misturava com um suor frio que percorria suas costas. Como ela tinha acabado assim? O que havia acontecido na vida de Aline para levá-la a essa situação? "Não é pena", respondeu finalmente. "É destino. Passei a vida toda me perguntando o que aconteceu com você, e agora..." Aline virou-se, bruscamente, seus olhos faiscando com uma mistura de orgulho ferido e desespero. "E agora o que, Daniel? Vai me resgatar como naquelas histórias que eu costumava escrever? A vida não é um romance. Volte para seu carro de luxo e me deixe em paz." Daniel sacudiu a cabeça enquanto estendia uma mão para ela. "Pelo menos, deixe-me convidar para jantar. Pelos velhos tempos." Aline ficou em silêncio, observando aquela mão estendida como se fosse uma armadilha. A chuva aumentava, formando poças ao seu redor. Finalmente, quando Daniel estava prestes a desistir, ela deu um passo à frente. "Uma refeição", disse com voz quase inaudível. "Nada mais."
O que nenhum dos dois podia imaginar naquele momento, sob a tempestade, era que aquele encontro fortuito, aquele reconhecimento entre a opulência e a miséria, seria o princípio de uma história que mudaria suas vidas para sempre. O saguão do Hotel Almeida Imperial resplandecia com elegância, discreta. Funcionários uniformizados moviam-se com eficiência silenciosa, enquanto os hóspedes, envoltos em luxo e privilégio, transitavam pelos espaços como se o mundo exterior, com suas cruas realidades, não existisse. Aline sentia-se deslocada. Suas roupas úmidas e desgastadas contrastavam dolorosamente com a suntuosidade do ambiente. Vários olhares de desaprovação pousaram sobre ela, mas Daniel, caminhando ao seu lado com determinação, parecia não notar, ou simplesmente não se importar. "Venha comigo", disse-lhe em voz baixa, guiando-a para os elevadores privativos. Na suíte presidencial, Daniel ofereceu-lhe roupas secas e mostrou-lhe o banheiro para que pudesse se lavar. Aline hesitou, mas finalmente aceitou com um gesto seco de agradecimento. Quando emergiu do banheiro, vestida com um conjunto simples, mas elegante que Daniel havia mandado trazer, parecia outra pessoa. Com o cabelo ainda úmido, mas limpo, e sem a camada de sujeira que cobria sua pele, os traços da Aline que Daniel lembrava tornavam-se mais evidentes. Ainda assim, as marcas de sua vida dura. Uma cicatriz quase imperceptível sobre sua sobrancelha. Esquerda, a magreza extrema de sua figura, o permanente alerta em seu olhar, revelavam que os anos não tinham sido generosos com ela. "Pedi algo para comer", disse Daniel, indicando a mesa servida junto à janela panorâmica que oferecia uma vista da cidade. Nada ostensivo, apenas algo quente. Aline aproximou-se com cautela e sentou-se. Durante vários minutos, comeram em silêncio. Daniel a observava disfarçadamente, notando como, apesar de sua evidente fome, mantinha modos impecáveis ao comer. "Por que está fazendo isso?", perguntou finalmente Aline, deixando o garfo sobre o prato. "O que quer de mim?" Daniel suspirou, passando uma mão pelo cabelo com um gesto nervoso. "Quando te vi ali, debaixo da chuva, foi como se o tempo voltasse. Lembrei da garota que me ensinou a olhar as estrelas, que me fez acreditar na poesia." Aline esboçou um sorriso amargo. "Essa garota não existe mais, Daniel. Ficou em algum lugar de Paraty, enterrada junto com seus sonhos." "O que aconteceu, Aline?", perguntou ele com suavidade. "Depois daquele verão, você simplesmente desapareceu. Eu te procurei, perguntei por você, mas ninguém soube me dizer nada." Ela desviou o olhar, fixando-o nas luzes da cidade que começavam a se acender enquanto a noite caía. "Meu pai perdeu o emprego na construtora", começou após um longo silêncio. "Tudo desmoronou rapidamente. Tivemos que vender a casa, mudar para uma favela na capital. Minha mãe não aguentou." Sua voz tremeu ligeiramente, e Daniel teve que conter o impulso de se aproximar e segurar sua mão. "Ela adoeceu gravemente", continuou Aline. "Sem plano de saúde, sem dinheiro para tratamentos, foi se apagando pouco a pouco. Papai começou a beber, primeiro ocasionalmente, depois todos os dias. Tornou-se outro homem amargo e violento." "Sinto muito", murmurou Daniel. Aline levantou uma mão como se quisesse deter sua compaixão. "Não preciso da sua pena. Todos temos nossas histórias tristes." "Não é pena, Aline", replicou ele com firmeza. "É indignação. Você era brilhante, a mais inteligente da nossa turma. Ia ser escritora, estudar literatura na universidade." Uma risada seca escapou dos lábios de Aline. "A vida tem outros planos às vezes", disse com amargura. "Quando mamãe morreu, eu tinha 17 anos. Papai afundou completamente no álcool. Um dia, simplesmente não voltou para casa. Levantou-se abruptamente e aproximou-se da janela, dando as costas a Daniel. Tentei sobreviver como pude. Tive empregos, relacionamentos, todos destrutivos, à sua maneira. Cada vez que parecia que eu podia levantar a cabeça, algo ou alguém aparecia para me afundar de novo." Daniel aproximou-se lentamente, até ficar a poucos passos dela. "Aline, deixe-me ajudá-la. Não pelos velhos tempos, não pelo que fomos, mas pelo que você poderia ser agora. Todos merecemos uma segunda chance." Ela virou-se, seus olhos brilhantes de lágrimas contidas.
E o que faria exatamente? Me dar dinheiro? Um emprego de caridade? Não funcionaria, Daniel. Há coisas que você não sabe sobre mim, decisões que tomei, erros que... Sua voz quebrou. Daniel avançou um passo, mas parou ao ver como ela se tensionava. Fique aqui esta noite, ofereceu. Amanhã poderemos conversar com mais calma. Não peço que confie em mim imediatamente, apenas que me dê a oportunidade de demonstrar que minha oferta é sincera. Um silêncio denso instalou-se entre eles. Lá fora a chuva havia cessado, mas as nuvens ainda cobriam o céu, ocultando as estrelas que alguma vez haviam contemplado juntos. Uma noite, concedeu finalmente Aline. Amanhã decidirei se continuo por minha conta. O que Aline não disse, o que guardou celosamente para si mesma, era que existia uma razão muito mais profunda pela qual duvidava em aceitar a ajuda de Daniel. Um segredo que há anos a consumia por dentro e que, tinha certeza, mudaria para sempre a forma como ele a via. A manhã seguinte, encontrou Daniel em seu escritório privado, localizado no último andar do edifício corporativo da Almeida Luxury Collection. Não tinha dormido bem. A imagem de Aline, com sua mistura de orgulho ferido e vulnerabilidade, o havia mantido acordado até altas horas da madrugada. O interfone tocou, anunciando a chegada de Felipe Moreira, seu assistente pessoal e braço direito há mais de uma década. Entre, indicou Daniel endireitando-se em sua poltrona de couro. Felipe entrou com sua habitual eficiência silenciosa. Aos 35 anos, representava a discrição personificada. Terno impecável, cabelo perfeitamente penteado e uma expressão neutra que raramente revelava seus pensamentos. Bom dia, Sr. Almeida, cumprimentou, colocando um tablet sobre a mesa. Reorganizei sua agenda como solicitado. A reunião com os investidores japoneses foi reprogramada para a próxima semana. Daniel assentiu distraidamente. Obrigado, Felipe, mas há outro assunto do qual quero falar com você. Um de caráter pessoal. Felipe arqueou ligeiramente. Uma sobrancelha, o único indício visível de sua surpresa. Daniel raramente misturava assuntos pessoais com o trabalho. Claro, senhor. Daniel levantou-se e aproximou-se da janela, observando o skyline da cidade que se estendia diante dele. Ontem encontrei alguém, uma antiga conhecida, Aline Santos. Estudamos juntos em Paraty, há mais de 25 anos. Virou-se para encarar seu assistente. A encontrei vivendo na rua. A situação é complicada. Gostaria de ajudá-la, mas primeiro preciso entender o que aconteceu em sua vida. Felipe assentiu, compreendendo imediatamente a natureza da solicitação. Deseja que eu investigue seu passado, senhor? Sim, mas com absoluta discrição, respondeu Daniel. Não quero que ela saiba, pelo menos não por enquanto. Felipe tomou nota mental, seu rosto permanecendo impassível. Alguma informação específica que devo buscar? Daniel hesitou um momento. Incomodava-o a ideia de vasculhar o passado, de Aline sem seu consentimento, mas sentia que havia partes de sua história que ela não estava pronta para compartilhar. Tudo o que pudera encontrar. Especialmente os últimos 15 anos. Ela mencionou problemas familiares, a morte da mãe, um pai alcoólatra, mas sinto que há mais algo que ela não está me dizendo. Entendido, senhor. Com que urgência requer esta informação? O mais rápido possível, Felipe. Ela está agora mesmo na suíte presidencial do Imperial. Não sei quanto tempo concordará em ficar. Felipe fez uma anotação em seu tablet e dirigiu-se à porta, mas antes de sair, deteve-se. Sr. Almeida, posso fazer uma observação pessoal? Daniel olhou-o surpreso. Em todos os seus anos de colaboração, Felipe raramente se permitia tais liberdades. À vontade. Na minha experiência, quando alguém viveu na rua, costuma haver feridas profundas que o dinheiro não pode curar. Talvez o que esta pessoa precise, mais que ajuda material, seja paciência. Com estas palavras, Felipe retirou-se, deixando Daniel imerso em seus pensamentos. Enquanto isso, na suíte presidencial, Aline despertava lentamente. Por um momento, a suavidade dos lençóis e o silêncio reconfortante a desorientaram. Durante anos, havia se acostumado ao ruído constante da rua,
à dureza do pavimento sob seu corpo, ao medo perpétuo de estar vulnerável enquanto dormia. Incorporou-se, observando o quarto com uma mistura de admiração e ressentimento. Tudo aquilo representava um mundo do qual havia sido expulsa, um universo paralelo onde pessoas como Daniel viviam protegidas do caos e do desespero. Tomou um banho longo, permitindo-se o luxo de sentir a água quente sobre sua pele maltratada. Enquanto vestia-se com a roupa que lhe haviam fornecido, seus olhos pousaram no telefone do quarto. Por um breve instante, considerou a ideia de partir sem se despedir, de voltar às ruas que pelo menos lhe eram familiares. Mas algo a deteve. Talvez a certeza de que aquela era uma oportunidade única, ou talvez, embora não quisesse admitir, a lembrança do que Daniel havia significado para ela alguma vez. Seu olhar deteve-se em um espelho de corpo inteiro. A mulher que lhe devolvia o olhar era uma estranha, mais limpa, melhor vestida, mas com os mesmos olhos carregados de segredos. Segredos que temia que Felipe, com sua eficiência implacável, não tardaria a descobrir. No escritório de segurança do edifício corporativo, Felipe trabalhava meticulosamente. Sua rede de contatos era extensa e discreta. Antigo analista de inteligência reconvertido em executivo, sabia como rastrear informação sem deixar rastros. As primeiras buscas confirmaram a história básica de Aline. A demissão de seu pai da construtora Mendes Filhos em 1998. A venda apressada de sua casa em Paraty, a mudança para São Paulo. A morte de sua mãe por câncer sem tratamento, documentada em um sucinto atestado de óbito. O desaparecimento do pai, denunciado inicialmente mas rapidamente arquivado pelas autoridades. Mas foi ao aprofundar nos registros mais recentes quando Felipe encontrou algo que o fez franzir o senho. Um registro hospitalar de 9 anos atrás. Um nascimento. Aline Santos havia dado à luz uma menina. E o mais surpreendente, havia assinado documentos de adoção apenas 2 dias depois. Felipe reclinou-se em sua cadeira, processando a informação. Agora entendia por que seu chefe sentia que havia partes da história que faltavam. A questão era: deveria incluir esta descoberta em seu relatório? Após considerar brevemente as implicações, começou a redigir um e-mail conciso para Daniel. Algumas verdades, por dolorosas que fossem, eram necessárias para compreender o quadro completo. Enquanto digitava, não podia evitar perguntar-se como seu chefe reagiria ante a revelação de que Aline não só arrastava um passado de pobreza e abandono, mas também o fardo invisível de ter dado sua filha em adoção. O sol começava a se pôr sobre São Paulo quando Felipe enviou finalmente o relatório completo. Incluía nomes, datas e, o mais importante, a localização atual de uma menina chamada Sofia. O e-mail chegou a Daniel enquanto jantava com Aline na suíte. A tensão entre eles havia diminuído ligeiramente durante o dia. Ela mostrava-se menos defensiva, embora ainda mantivesse certa distância emocional. O telefone de Daniel vibrou sobre a mesa. Ao ver o remetente, hesitou por um momento. "Precisa responder?" perguntou Aline, notando sua hesitação. "Pode esperar", respondeu ele, silenciando o dispositivo. "Me conte mais sobre você. O que tem feito todos estes anos?" Aline esboçou um sorriso amargo. "A versão longa ou a curta?" "A que estiver disposta a compartilhar." Ela suspirou, brincando distraidamente com os restos de comida em seu prato. "Depois que minha mãe morreu e meu pai desapareceu, tentei me manter firme. Trabalhei como garçonete, vendedora, o que fosse. Por um tempo, dividi apartamento com outras garotas em situação similar. Depois conheci Ricardo." Sua voz mudou sutilmente ao mencionar aquele nome, adquirindo um tom mais frio. Ele parecia diferente, atencioso, compreensivo. Prometeu-me estabilidade, um futuro juntos. Mas tudo era uma fachada. Era controlador, ciumento. Quando as coisas ficavam difíceis, desaparecia por dias. Mesmo assim, me agarrei a ele. Suponho que buscava desesperadamente algo parecido com uma família. Daniel escutava atentamente, resistindo ao impulso de interromper com perguntas. O relacionamento foi se deteriorando. Eu trabalhava enquanto ele buscava oportunidades que nunca se materializavam.
Quando finalmente consegui um emprego estável em uma livraria, parecia que as coisas melhorariam, mas deteve-se abruptamente, como se tivesse chegado a um ponto que não estava preparada para cruzar. Mas, animou-a suavemente Daniel. Aline levantou o olhar, e pela primeira vez desde seu reencontro, Daniel viu autêntico medo em seus olhos. Fiquei grávida, disse finalmente com voz apenas audível. Um silêncio denso instalou-se entre eles. Daniel sentiu como seu coração se acelerava. O e-mail de Felipe, sem dúvida, conteria informação relacionada a isso. O que aconteceu? Perguntou com cautela. Aline levantou-se e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Quando contei a Ricardo, primeiro fingiu alegria. Inclusive falamos de nomes. Mas na semana seguinte desapareceu. Levou as poucas economias que tínhamos. Me deixou com 3 meses de aluguel sem pagar. Sua voz quebrou-se ligeiramente. Tentei seguir adiante sozinha. Realmente tentei. Mas perdi o emprego quando minha gravidez se tornou evidente. O dono da livraria era muito conservador, preocupava-se com a imagem do negócio. Sem renda, logo fui despejada. Daniel aproximou-se dela, mas deteve-se a certa distância, respeitando seu espaço. O que aconteceu com o bebê? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Aline virou-se lentamente. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas mantinha o queixo erguido, orgulhosa mesmo em sua vulnerabilidade. Dei à luz em um hospital público, uma menina, a mais bela que você já viu. Um sorriso fugaz iluminou seu rosto ao recordar. Chamei a Sofia como minha mãe, mas todas as enfermeiras a chamavam de Sofinha. Respirou profundamente antes de continuar. Durante 2 dias a segurei em meus braços, cantei para ela as canções que mamãe cantava para mim. Mas sabia que não podia oferecer-lhe nada. Estava vivendo em um abrigo temporário, sem trabalho, sem futuro. Que tipo de vida poderia dar a ela? As lágrimas começaram a deslizar por suas bochechas. Uma assistente social me falou sobre a adoção. Disse-me que havia casais esperando, pessoas estáveis que poderiam dar a ela o que eu não podia. Assegurou-me que poderia ser uma adoção aberta, que talvez no futuro não pôde continuar. Daniel, incapaz de conter-se mais, encurtou a distância entre eles e a abraçou. Para sua surpresa, Aline não o rejeitou. Agarrou-se a ele como se fosse uma âncora em meio a uma tormenta. Deixei-a ir, sussurrou contra seu peito. Assinei os papéis. Dei-lhe um beijo na testa e a entreguei. Foi a coisa mais difícil que fiz em minha vida, mas também a mais desinteressada. Dei-lhe a oportunidade de uma vida que eu não podia proporcionar-lhe. Daniel assegurou firmemente, sentindo como sua camisa umedecia-se com as lágrimas de Aline. Você fez por amor, disse suavemente. Tomou a decisão mais difícil pelo bem de sua filha. Aline separou-se ligeiramente, olhando-o com olhos avermelhados. Depois disso, desmoronei completamente. Caí em uma depressão profunda. Perdi a vontade de lutar. As ruas tornaram-se meu lar, minha prisão. E assim foram os últimos anos, até que você apareceu. Daniel pegou suas mãos entre as suas. Aline, há algo que devo dizer-lhe. Algo importante. A expressão dela mudou, tornando-se cautelosa. O que houve? Pedi a Felipe, meu assistente, que investigasse sobre você. Não com má intenção, só queria entender melhor como ajudá-la. Aline tensionou-se, tentando retirar suas mãos, mas Daniel a segurou com firmeza. Acabo de receber um e-mail dele. Acho que encontrou Sofia. O rosto de Aline transformou-se. Uma mistura de choque, esperança e terror cruzou suas feições. Minha filha? Sussurrou. Você encontrou minha filha? Daniel assentiu solenemente. Se desejar, podemos averiguar mais, conhecer sua situação, saber se está bem. Onde ela está? Perguntou Aline com urgência, agarrando-se agora às mãos de Daniel. Com quem? Não sei com certeza ainda, respondeu ele com cautela. Mas descobriremos juntos, se é o que deseja. Aline fechou os olhos por um momento, como tentando processar toda essa informação. Quando os abriu novamente, Daniel viu neles algo que não havia visto desde que a encontrou, um lampejo de esperança. Sim, disse com voz firme. Preciso saber que está bem.
Preciso vê-la mesmo que seja uma só vez de longe. Se está feliz, se tem a vida que eu queria para ela. Não terminou a frase, mas não era necessário. Daniel entendia perfeitamente. Nesse momento, com Aline vulnerável mas decidida diante dele, tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. Faria todo o possível para reunir esta mãe com sua filha, da forma que fosse melhor para ambas. O que não podia prever eram as complicações que surgiriam no caminho. Nem como aquele compromisso o levaria a enfrentar não só o passado de Aline, mas também seus próprios sentimentos. Na manhã seguinte, Daniel convocou Felipe em seu apartamento privado, localizado na cobertura do edifício principal da Corporação Almeida. Queria manter esta conversa longe de ouvidos curiosos, especialmente de Aline, que descansava na suíte do hotel. O que descobriu exatamente? Perguntou sem preâmbulos uma vez que seu assistente entrou. Felipe, sempre formal, sentou-se e ativou seu tablet. Sofia Santos, agora Sofia Rezende Costa, tem 8 anos. Foi adotada legalmente por Pedro Rezende e Marina Costa, um casal de classe média alta. Ele é arquiteto, ela pediatra. Daniel assentiu, processando a informação. Onde vivem? No Jardim Paulista. Tem uma casa em uma zona residencial tranquila. A menina frequenta o colégio Nossa Senhora das Graças, uma instituição privada, de boa reputação. Segundo todos os informes, é uma família estável e harmoniosa. E a adoção? Foi fechada? Felipe franziu ligeiramente o senho. Aí está o interessante. Originalmente estabeleceu-se como uma adoção semi-aberta. Os pais adotivos comprometeram-se a enviar atualizações anuais através da agência. No entanto, a senhorita Santos nunca reclamou nenhuma informação. Ao não ter um endereço fixo, a agência não pôde contatá-la. Daniel passou uma mão pelo cabelo pensativo. O que sabemos do pai biológico? Ricardo Ferreira, respondeu Felipe, deslizando o dedo pela tela. Tem antecedentes por pequenos golpes e violência doméstica com uma parceira posterior. Atualmente reside em Belo Horizonte, trabalha como vendedor em uma concessionária de automóveis. Não mostrou nenhum interesse na menina desde seu nascimento. Quanto aos pais adotivos, que tipo de pessoas são? Felipe exibiu algumas fotografias em seu tablet. Pelo que pude averiguar, são um casal respeitável. Estiveram na lista de espera para adoção durante quase 4 anos antes de receberem Sofia. Pedro Rezende tem seu próprio estúdio de arquitetura especializado em design sustentável. Marina Costa trabalha em uma clínica privada, embora recentemente tenha reduzido sua jornada para passar mais tempo com a menina. Daniel observou as fotografias. Uma família sorridente no que parecia ser um parque. A menina no meio dos 2 adultos, todos com expressões de genuína felicidade. Sofia se parece com Aline, murmurou estudando o rosto da pequena. A genética não mente, comentou Felipe com uma rara mostra de senso de humor. Daniel levantou o olhar para seu assistente. O que acha, Felipe? Você sempre teve bom julgamento. Devo ajudar Aline a contatar sua filha? Felipe guardou um momento de silêncio, considerando cuidadosamente suas palavras. Creio que a situação requer extrema delicadeza, senhor. Por um lado, a senhorita Santos tem um direito moral de saber sobre sua filha. Por outro, há uma família estabelecida cuja dinâmica poderia se alterar. E claro, está o bem-estar da menina, que deveria ser a prioridade principal. Eu sei, suspirou Daniel. É complicado. Se me permite uma sugestão, continuou. Felipe, talvez o primeiro passo seria consultar um especialista em direito familiar. Alguém que conheça as implicações legais e também os aspectos psicológicos destas situações. Daniel assentiu, impressionado, como sempre, pela sensatez de seu assistente. Faça isso. Encontre a melhor advogada em casos de adoção. E, enquanto isso, continue com a investigação. Quero saber tudo o possível sobre a vida de Sofia e sua família adotiva. Há algo mais que deveria saber, acrescentou Felipe com certa hesitação. Rastreei os movimentos de Ricardo Ferreira. Recentemente ele esteve fazendo perguntas sobre o paradeiro de Aline Santos. Daniel tensionou-se visivelmente. Por que agora
Depois de tantos anos? Não tenho certeza, mas considerando seu histórico, parece-me prudente mantermos-nos alerta. Daniel levantou-se e aproximou-se da janela, contemplando a cidade que se estendia diante dele. A situação era mais complexa do que havia antecipado. Obrigado, Felipe. Mantenha-se atento a qualquer movimento de Ferreira. E, por enquanto, nem uma palavra disso a Aline. Enquanto isso, na suíte do hotel, Aline despertava de um sono intranquilo. Havia sonhado com Sofia, como tantas outras noites, mas desta vez o sonho havia sido diferente. Não era mais o bebê que havia segurado em seus braços durante aqueles breves 2 dias, mas uma menina de 8 anos que corria por um parque, rindo. Uma menina que, de repente, parava e a olhava diretamente, com uma expressão interrogativa em seus olhos. Incorporou-se na cama, sentindo o coração acelerado. A possibilidade de ver sua filha, de saber como era sua vida, despertava nela emoções contraditórias. Temor, esperança, culpa, anseio, tudo misturado em um turbilhão confuso. Levantou-se e aproximou-se do espelho do banheiro. Seu reflexo devolveu-lhe um olhar mais claro que dias atrás. A boa alimentação e o descanso começavam a fazer efeito. Mas seria suficiente? Que direito tinha ela depois de tantos anos de irromper na vida de Sofia? O som de seu telefone celular, um presente de Daniel que inicialmente havia rejeitado, tirou-a de suas reflexões. Era uma mensagem dele. Café da manhã em meia hora, precisamos conversar. Enquanto se preparava, Aline tomou uma decisão. Queria ver Sofia. Precisava saber que estava bem. Mas não perturbaria sua vida. Não se apresentaria como a mãe que a abandonou, não semearia confusão em sua jovem mente. Observá-la-ia de longe apenas uma vez, e depois, continuaria, com sua vida, sabendo que havia feito o correto ao dá-la em adoção. O que Aline não podia imaginar era que, nesse preciso momento, o destino já havia posto em marcha uma série de acontecimentos que tornariam impossível essa discreta despedida que planejava. Em outro ponto da cidade, em uma residência elegante do Jardim Paulista, Sofia Rezende Costa terminava seu café da manhã, enquanto seus pais discutiam os planos para o fim de semana. "Podemos ir ao zoológico?" perguntou a menina, balançando as pernas debaixo da mesa. A professora disse que trouxeram tigres novos. Pedro e Marina trocaram um olhar cúmplice. Adoravam agradar sua filha, o centro de suas vidas desde que chegou a eles 8 anos atrás. "Claro, querida", respondeu Marina, acariciando o cabelo negro da pequena. "Podemos ir no sábado." O que nenhum dos 3 podia suspeitar era que esse passeio ao zoológico marcaria um antes e um depois em sua perfeita vida familiar. O prestigioso escritório de advocacia Menezes em Associados ocupava um elegante edifício na zona financeira de São Paulo. A decoração sóbria, mas sofisticada, transmitia exatamente o que pretendia: confiança, discrição e sucesso. Daniel e Aline aguardavam em uma sala de espera privada. Ela mostrava-se nervosa, brincando constantemente com a alça de sua nova bolsa, outro presente de Daniel que havia aceitado após muita insistência. "Não tenho certeza disso", murmurou pela enésima vez. "Talvez seja melhor deixar as coisas como estão." Daniel tomou suavemente sua mão, um gesto que havia se tornado habitual entre eles nos últimos dias. "Vamos apenas ouvir, Aline, conhecer nossas opções. Não faremos nada que você não deseje." A porta abriu-se e apareceu uma mulher de meia idade, com um terno impecável e uma expressão afável, mas profissional. "Senhor Almeida, senhorita Santos, sou a doutora Renata Menezes. Por favor, entrem em meu escritório." Uma vez instalados, assentos e a advogada foi direta ao ponto. Felipe me colocou a par da situação. "Antes de discutir aspectos legais, gostaria de conhecer suas intenções exatas, senhorita Santos. O que busca em relação à sua filha biológica?" Aline respirou profundamente. "Só quero vê-la", respondeu com voz baixa. "Assegurar-me de que está bem, de que é feliz. Não pretendo irromper em sua vida, nem alterar sua relação com seus pais adotivos." A doutora Menezes assentiu, tomando notas.
E a longo prazo, se a vir e confirmar que está bem, qual seria o próximo passo? Aline olhou para Daniel brevemente antes de responder. Não sei, admitiu. Parte de mim desejaria fazer parte de sua vida de alguma maneira. Mas não tenho direito. Renunciei a esse direito há 8 anos. Legalmente falando, interveio Renata. A situação é complicada, mas não impossível. Segundo os documentos que revisei, a adoção estabeleceu-se como semi-aberta, o que significa que existe uma base para solicitar certo nível de contato. No entanto, depois de tantos anos sem comunicação, os tribunais considerariam primordialmente o interesse da menor. Daniel inclinou-se para a frente. O que nos recomenda, doutora? Renata fechou sua pasta e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Minha recomendação seria uma abordagem gradual. Primeiro, poderíamos redigir uma carta para os pais adotivos, explicando a situação atual de Aline e seu desejo de saber sobre o bem-estar de Sofia. Sem pressões, sem exigências legais, apenas abrir um canal de comunicação. E se recusarem? Perguntou Aline com apreensão. Então avaliaríamos outras opções, mas minha experiência me diz que a maioria dos pais adotivos compreende a importância das origens biológicas na identidade de uma criança, especialmente quando a adoção foi concebida inicialmente como semi-aberta. Depois de discutir alguns detalhes a mais, concordaram que Renata redigiria a carta. No entanto, antes de enviá-la, Aline expressou um último desejo. Gostaria de vê-la mesmo que de longe, antes de contatar seus pais. Preciso ver com meus próprios olhos que está bem. Renata trocou um olhar com Daniel, que assentiu imperceptivelmente. Entendo seu sentimento, respondeu a advogada com tom compreensivo. Mas os advirto que ajam com extrema discrição. Qualquer aproximação inapropriada poderia complicar seriamente o processo legal posterior. Ao sair do escritório, Daniel e Aline caminharam em silêncio até o carro que os esperava. Uma vez dentro, ele tomou sua mão novamente. Tem certeza disso? Se preferir esperar, vou entender. Aline negou com a cabeça. Esperei 8 anos, Daniel, não posso esperar mais. 2 dias depois, graças à informação proporcionada por Felipe, Daniel e Aline encontravam-se em um discreto automóvel estacionado em frente ao Zoológico de São Paulo. Era sábado de manhã, e segundo seus dados, a família Rezende, Costa costumava visitar o zoológico no primeiro fim de semana de cada mês. E se não vierem? Perguntou Aline, a ansiedade evidente em sua voz. Então tentaremos outro dia, respondeu Daniel, mantendo um tom tranquilizador. Transcorreu 1 hora. Aline estava a ponto de sugerir que partissem quando os viu. Um homem, alto de uns 40 anos, uma mulher elegante, mas de aspecto acessível, e entre eles, segurando suas mãos, uma menina de cabelo negro e sorriso radiante. É ela, sussurrou Aline, sentindo como o ar escapava de seus pulmões. Minha Sofia. Daniel apertou sua mão em silêncio, observando como a família dirigia-se à entrada do zoológico. Quer segui-los? Aline assentiu, incapaz de falar. Saíram do carro e, mantendo uma distância prudente, entraram também no zoológico. Durante as 2 horas seguintes, Aline observou sua filha de longe, absorvendo cada detalhe. A forma como sua risada soava como sininhos quando os macacos faziam travessuras, como enrugava ligeiramente o nariz, ao concentrar-se na explicação de seu pai sobre os elefantes, a maneira como seus olhos, idênticos aos de Aline, iluminavam-se diante de cada nova descoberta. Ela é feliz, murmurou em um momento, as lágrimas deslizando silenciosamente por suas bochechas. Tem uma boa vida. Daniel, que havia permanecido a seu lado como um guardião silencioso, assentiu. Seus pais parecem amá-la muitíssimo. Estavam perto do recinto dos tigres quando aconteceu. Sofia, emocionada por ver os recém-chegados, felinos, separou-se momentaneamente de seus pais e correu para o parapeito. Em seu entusiasmo, não viu Aline e Daniel, que observavam a alguns metros de distância. Quando a menina virou-se, encontrou-se frente a frente com Aline. Durante um segundo eterno, seus olhares se cruzaram. A menina, curiosa por natureza, notou as lágrimas nos olhos daquela desconhecida,
que a olhava como se estivesse vendo um milagre. Por que você está chorando, senhora? Perguntou Sofia, com a inocência própria de seus 8 anos. Aline, paralisada, não pôde responder. Foi Daniel quem interveio, agachando-se ligeiramente para ficar na altura da menina. Minha amiga está emocionada porque os tigres a lembram de uma história muito especial. Improvisou com voz amável. Sofia inclinou ligeiramente a cabeça, observando Aline com curiosidade. Que história? Aline, finalmente encontrando sua voz, respondeu com um fio de voz. Uma história sobre uma mamãe tigre que perde seu filhote, mas que um dia o encontra de novo e descobre que cresceu forte e feliz. Os olhos de Sofia abriram-se com interesse. E eles ficam juntos depois? Antes que Aline pudesse responder, a voz preocupada de Marina Costa ouviu-se às suas costas. Sofia, já disse 1000 vezes que não se afaste de nós. A mulher aproximou-se rapidamente, seguida por seu marido. Ambos olharam com certa desconfiança os estranhos que falavam com sua filha. Desculpe, apressou-se a dizer Aline. A menina só perguntava sobre os tigres. Pedro Rezende colocou protetoramente uma mão sobre o ombro de Sofia. Tudo bem, disse com um tom educado, mas firme. Obrigado por cuidar dela. Vamos, querida, ainda temos muitos animais para ver. Enquanto se afastavam, Sofia virou-se uma última vez e olhou para Aline com aquela expressão curiosa, como se intuísse que aquele encontro casual era muito mais significativo do que parecia. Acho que devemos ir, sussurrou Daniel, notando como Aline tremia ligeiramente. Ela assentiu, mas seus olhos seguiam fixos na figura de sua filha, que se afastava de mãos dadas com seus pais adotivos. Ela está bem, murmurou mais para si mesma que para Daniel. Está realmente bem. O que nenhum dos dois podia imaginar era que aquele breve encontro teria consequências que mudariam para sempre o rumo de suas vidas. Porque Marina Costa, com a intuição agudizada por anos de trabalho com crianças, havia notado algo no olhar daquela desconhecida que chorava ao ver Sofia. Um olhar que só podia pertencer a uma mãe. A campainha da cobertura de Daniel tocou inesperadamente às 9 da manhã de domingo. Haviam passado 3 dias desde o encontro no zoológico, e Aline, que agora se hospedava em um apartamento privado, propriedade de Daniel, estivera imersa em um silêncio reflexivo. Daniel, que desfrutava de um raro dia livre lendo o jornal, dirigiu-se à porta com certa estranheza. Não esperava visitas, e seu pessoal sabia que os domingos eram sagrados. Ao abrir, encontrou-se frente a um casal que reconheceu imediatamente. Pedro Rezende e Marina Costa, os pais adotivos de Sofia. Bom dia, disse Pedro com voz serena, mas firme. Você deve ser Daniel Almeida. Lamentamos nos apresentar sem aviso prévio, mas precisamos falar com você e com Aline Santos. Daniel, momentaneamente desconcertado, manteve a compostura. Como vocês... Não foi difícil, interrompeu Marina. Tirei uma foto sua disfarçadamente no zoológico. Você é uma figura pública, Sr. Almeida. E sua companheira, bem, sua semelhança com nossa filha é inegável. Daniel inspirou profundamente, avaliando a situação. Finalmente afastou-se. Por favor, entrem, vou chamar Aline. Minutos depois, os 4 adultos encontravam-se na elegante sala de estar. O silêncio era tão denso que quase podia ser palpável. Aline, pálida e nervosa, mantinha o olhar fixo em suas mãos entrelaçadas. Não estamos aqui para julgar nem para acusar, começou Pedro, quebrando o gelo. Só queremos entender. Marina assentiu, seus olhos fixos em Aline. Quando nos escolheram para adotar Sofia, disseram-nos que a mãe biológica desejava uma adoção semiaberta. Enviamos fotos, cartas durante anos através da agência. Nunca obtivemos resposta. Aline levantou o olhar, seus olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Nunca recebi nada, murmurou. Depois do parto, caí em uma depressão profunda. Perdi minha moradia, meu trabalho. Acabei vivendo na rua. A agência não tinha como me localizar. Entendo, disse Marina, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Mas agora está aqui, observando nossa filha às escondidas. Sinto muito, respondeu Aline com voz quebrada. Não pretendia me intrometer. Só queria vê-la, assegurar-me de que estava bem. E depois,
perguntou Pedro. Quais são suas intenções? Daniel interveio então, consciente do terror que paralisava Aline. Acabamos de consultar uma advogada especializada em direito de família. Sua recomendação foi enviar-lhes uma carta, abrir um canal de comunicação formal. O encontro no zoológico não estava planejado assim. Pedro e Marina trocaram um olhar carregado de significado. Sofia não parou de falar sobre a Senhora dos Tigres, comentou Marina com um sorriso tênue. Diz que tinha os mesmos olhos que ela. Aline conteve a respiração. Não quero alterar sua vida, assegurou com intensidade. Não pretendo reclamar direitos nem confundi-la. Só gostaria talvez de fazer parte de sua vida de alguma maneira, se vocês permitirem. Um novo silêncio instalou-se na sala. Finalmente, Pedro inclinou-se para a frente. Falamos muito sobre este momento, Marina e eu. Sempre soubemos que chegaria o dia em que Sofia quereria saber sobre suas origens. Nunca ocultamos que é adotada, embora dada sua idade, a explicação tenha sido adaptada à sua compreensão. O que Pedro está tentando dizer, continuou Marina, é que estamos abertos à possibilidade de que você conheça Sofia, mas de maneira estruturada, gradual e sempre priorizando seu bem-estar emocional. Aline ergueu o olhar, a esperança, iluminando seu rosto pela primeira vez. Falam sério? Temos algumas condições, precisou Pedro. Primeiro, queremos que você se estabilize, um emprego, um lugar permanente para viver. Segundo, gostaríamos que falasse com a psicóloga infantil que atende Sofia, para que nos oriente sobre a melhor maneira de lidar com a situação. E terceiro, inicialmente a apresentaríamos como uma amiga da família. A verdade completa viria mais tarde quando ela estiver preparada. Aline assentiu fervorosamente, as lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas. O que for, farei o que for necessário. Marina, visivelmente emocionada também, levantou-se e, em um gesto inesperado, sentou-se junto a Aline e tomou suas mãos. Sofia é o mais importante em nossas vidas, disse com suavidade. Mas sempre acreditamos que quantas mais pessoas a amem, melhor. Se realmente a ama, como parece ser o caso, há espaço para você em nossa família estendida. Daniel observava a cena com uma mistura de assombro e admiração. A generosidade deste casal, sua abertura diante de uma situação que muitos teriam manejado com hostilidade, falava de sua qualidade humana. Sou eternamente grato a vocês, disse finalmente. E lhes asseguro que Aline cumprirá com todas as suas condições. Eu pessoalmente me encarregarei disso. Pedro olhou-o com curiosidade. Posso perguntar qual é exatamente sua relação com Aline, Sr. Almeida? É evidente que são mais que conhecidos recentes. Daniel olhou para Aline, buscando sua aprovação antes de responder. Ela assentiu levemente. Aline e eu nos conhecemos, na adolescência em Paraty. Fomos muito próximos. O destino nos separou durante mais de 25 anos, até que nos reencontramos há poucas semanas, em circunstâncias difíceis. Estou ajudando-a a reconstruir sua vida. Só isso? Insistiu Marina com um sorriso perspicaz. Daniel sentiu um ligeiro rubor em suas bochechas, algo que não lhe ocorria desde a adolescência. Por enquanto, respondeu com sinceridade, o futuro está por escrever-se. O ambiente havia se relaxado consideravelmente quando, finalmente, concordaram com um plano. Aline buscaria emprego. Daniel já tinha algo em mente dentro de sua corporação e um lugar estável para viver. Enquanto isso, Marina e Pedro consultariam com a psicóloga de Sofia e preparariam o terreno para um eventual encontro casual. Depois de trocar números telefônicos e despedirem-se cordialmente, o casal partiu. Aline desabou no sofá, exausta, emocionalmente, mas com uma expressão de incredulidade feliz. Não posso acreditar no que acaba de acontecer, sussurrou. São pessoas extraordinárias. Daniel sentou-se a seu lado, passando um braço por seus ombros em um gesto que se havia tornado natural entre eles. São. E agora entendo, porque Sofia é uma menina tão feliz e segura de si mesma. Aline apoiou a cabeça em seu ombro.
Tenho medo, Daniel. Medo de não estar à altura, de decepcionar a todos. Você, eles, Sofia. Não vai acontecer, respondeu ele com firmeza. Você sobreviveu ao impensável, Aline. Reconstruir sua vida será a parte fácil, prometo. O que nenhum dos dois sabia nesse momento de esperança era que a quilômetros de distância, em um apartamento desordenado em Belo Horizonte, Ricardo Ferreira revisava uma e outra vez as fotografias que um investigador privado barato lhe havia proporcionado. Imagens de Aline entrando no edifício corporativo de Almeida Luxury Collection. Então é aí que você está, murmurou para si mesmo, um sorriso torto desenhando-se em seu rosto. E parece que encontrou um protetor muito rico. Interessante, muito interessante. Tomou seu telefone e discou um número. Quanto mais você pode descobrir sobre Daniel Almeida? Perguntou. E sobre o que está fazendo com minha ex? O luxuoso edifício da Fundação Almeida para o Desenvolvimento Social erguia-se imponente em uma das zonas mais exclusivas de São Paulo. Suas instalações, desenhadas por um renomado arquiteto sustentável, combinavam elegância e funcionalidade com um compromisso claro com o meio ambiente. Aline observava nervosa seu reflexo em um dos espelhos do saguão. Vestia um terno azul marinho, sóbrio mas elegante, que Daniel havia insistido em presentear-lhe para sua primeira semana de trabalho. Seu cabelo, agora propriamente cortado e cuidado, emoldurava um rosto que, embora ainda mostrasse as marcas de anos difíceis, começava a recuperar vitalidade. Está perfeita, disse Daniel aproximando-se por trás. Todos vão adorá-la. Aline virou-se, a ansiedade evidente em seus olhos. E se descobrirem que até algumas semanas atrás eu vivia na rua? O que pensarão quando souberem que o grande Daniel Almeida está ajudando uma sem-teto? Daniel tomou suas mãos entre as suas, um gesto que se havia tornado habitual entre eles. Primeiro, você já não é uma sem-teto. Essa etapa de sua vida terminou. Segundo, ninguém questionará sua presença aqui, porque suas credenciais são impecáveis. Credenciais? Perguntou ela confusa. Daniel sorriu com malícia. Segundo seu currículo, você é formada em literatura pela Universidade de São Paulo, com experiência em projetos sociais comunitários e gestão cultural. Lembra de todos aqueles livros que devorava na biblioteca pública? Das obras que organizava no bairro? Não estamos mentindo, apenas adaptando a verdade. Aline sacudiu a cabeça entre divertida e preocupada. Algum dia suas mentiras piedosas nos meterão em problemas. Prefiro chamá-las de verdades estratégicas, respondeu ele com uma piscadela. Agora vamos, a diretora de programas sociais está esperando por você. A manhã transcorreu com surpreendente fluidez. Beatriz Fontes, a diretora, resultou ser uma mulher empática e pragmática que ficou impressionada pelo conhecimento literário de Aline e sua paixão por ajudar aqueles que haviam passado por situações similares à sua. Claro, Aline não revelou toda a sua história, mas compartilhou seu interesse em desenvolver programas para mulheres vulneráveis e crianças em situação de abandono. Ao final do dia, Aline havia sido oficialmente incorporada à equipe como coordenadora do novo programa Segunda Chance, focado em ajudar mães solteiras sem recursos a acessar educação, moradia e emprego. Não posso acreditar em como tudo correu bem, comentou Aline, enquanto ela e Daniel jantavam essa noite no apartamento que ele a havia ajudado a alugar a poucas quadras da fundação. Era um lugar modesto, mas acolhedor, que Aline havia insistido em pagar com seu próprio salário, embora Daniel tenha adiantado os primeiros 3 meses. Eu acredito, respondeu ele, servindo-lhe mais vinho. Sempre soube que você faria algo extraordinário quando tivesse a oportunidade. Aline olhou-o com intensidade. Por que, Daniel? Por que faz tudo isso por mim? Ele sustentou seu olhar e, por um momento, Aline vislumbrou o adolescente que havia conhecido em Paraty, aquele garoto sensível que se escondia por trás de uma fachada de confiança. Porque nunca deixei de pensar em você, confessou com voz suave. Todos estes anos, inclusive durante meu casamento fracassado, inclusive nos momentos de maior sucesso profissional, sempre houve um vazio. Uma pergunta sem resposta. E agora, não terminou a frase.
Não era necessário. Aline inclinou-se sobre a mesa e, pela primeira vez desde seu reencontro, foi ela quem tomou a iniciativa. Seus lábios encontraram-se em um beijo suave, tentativo, carregado de promessas. 2 semanas depois de sua incorporação à fundação, Aline recebeu uma ligação de Marina Costa. Falamos com a psicóloga de Sofia, informou-lhe com voz amável. Ela acha que é um bom momento para começar a introduzi-la na vida dela, de forma gradual como havíamos acordado. O coração de Aline deu um salto. Quando? Perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Este domingo faremos um piquenique no Parque Ibirapuera. Adoraríamos que você e Daniel nos acompanhassem, como amigos da família. Sem pressões, apenas um encontro casual para que Sofia se familiarize com vocês. Quando desligou, Aline permaneceu imóvel durante vários minutos, processando a notícia. Finalmente discou o número de Daniel. Vai acontecer, disse simplesmente quando ele atendeu. Este domingo. O domingo amanheceu radiante, como se o próprio céu quisesse celebrar aquele encontro. Aline, que mal havia dormido, trocou de roupa 3 vezes antes de decidir-se por um vestido simples, em tom coral que Daniel lhe havia presenteado na semana anterior. Está linda, assegurou-lhe ele quando passou para buscá-la. E nervosa. Aterrorizada seria mais preciso, confessou ela tentando sorrir. O parque fervilhava de atividade. Famílias, casais, grupos de amigos desfrutavam do bom tempo. Daniel e Aline caminharam entre eles, buscando o lugar indicado por Marina. Encontraram-nos perto do lago. Pedro estendia uma toalha quadriculada sobre o gramado, enquanto Marina tirava recipientes de comida de uma cesta. E ali estava Sofia, vestindo um macacão jeans e uma camiseta amarela, perseguindo borboletas com entusiasmo infantil. Vieram! Exclamou Marina ao vê-los, com um sorriso genuíno. Sofia, venha conhecer uns amigos. A menina aproximou-se, correndo, detendo-se abruptamente ao reconhecer Aline. É a senhora dos tigres, disse com olhos brilhantes. Aline agachou-se para ficar na sua altura, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Sim, você me lembra. Que boa memória tem. Nunca esqueço um rosto, respondeu Sofia com uma seriedade cômica que arrancou risadas de todos os adultos. Logo, com a franqueza própria das crianças, acrescentou. Você tem olhos como os meus. Um silêncio momentâneo instalou-se entre os adultos. Foi Pedro quem interveio com naturalidade. Sofia, estes são Daniel e Aline, amigos que conhecemos recentemente. Vão nos acompanhar no piquenique. Trouxeram sobremesa? Perguntou a menina, pragmática. Daniel levantou. Uma sacola. Bolo de chocolate. Me disseram que é seu favorito. Os olhos de Sofia iluminaram-se. Sim, mamãe só me deixa comer em ocasiões especiais. E esta é definitivamente uma ocasião especial, comentou Marina com um sorriso cúmplice. O piquenique transcorreu com surpreendente naturalidade. Sofia, extrovertida e curiosa, bombardeou Daniel e Aline com perguntas sobre tudo. Desde se tinham animais de estimação, não, mas Daniel estava considerando adotar um cachorro, até se sabiam nadar. Aline confessou que nunca havia aprendido, o que Sofia achou fascinante. Em dado momento, enquanto Pedro e Daniel discutiam sobre arquitetura sustentável e Marina havia ido comprar sorvetes, Sofia sentou-se junto a Aline e, sem aviso prévio, tomou uma mecha de seu cabelo. É como o meu, disse, comparando-o com seu próprio cabelo. Papai diz que puxei o cabelo da minha mãe biológica. Aline conteve a respiração, insegura sobre como responder. Você sabe o que significa biológica? Perguntou com cautela. Sofia assentiu com seriedade. Significa a senhora cuja barriga foi minha primeira casa, mas mamãe Marina e papai Pedro são quem cuidam de mim e me amam desde que eu era bebê. Você é muito inteligente, respondeu Aline, maravilhada pela maturidade da menina. Todos me dizem isso, respondeu Sofia com um sorriso travesso. Depois, com uma mudança brusca de tema típica de sua idade, perguntou, quer ver minha coleção de pedras? O resto da tarde transcorreu entre risadas, jogos e conversas cada vez mais relaxadas. Quando chegou o momento de despedirem-se, Sofia, para surpresa de todos, abraçou espontaneamente Aline.
Gosto de você, declarou com simplicidade. Virá a minha festa de aniversário no próximo mês? Aline olhou para Marina, que assentiu com um sorriso. Adoraria, respondeu, lutando contra as lágrimas de emoção. De volta para casa, no carro de Daniel, Aline finalmente permitiu-se chorar, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Ela é perfeita, murmurou. É absolutamente perfeita. Daniel tomou sua mão entrelaçando seus dedos com os dela. Parece-se muito com você, sabia? Não só fisicamente. Tem sua curiosidade, sua intensidade. Aline apoiou a cabeça em seu ombro. Obrigada, sussurrou. Por tudo isso, por esta segunda chance. Nunca pensei que seria possível. O que nenhum dos dois sabia era que aquele dia perfeito marcava também o início de uma tempestade que se aproximava, porque entre os muitos visitantes do parque havia um que observava a cena com interesse calculista. Um homem de aspecto comum que tirava fotografias discretamente com seu telefone celular. Fotografias que, horas mais tarde, seriam enviadas a Ricardo Ferreira com uma mensagem concisa. Encontrada sua filha. Procedemos conforme o combinado? Os meses seguintes transcorreram com um ritmo quase idílico. Aline firmou-se em seu trabalho na fundação, onde seu programa Segunda Chance começava a dar frutos tangíveis. Já havia conseguido bolsas educativas para 15 mães solteiras e estava negociando com empresas afiliadas à Almeida Luxury Collection para criar um programa de estágios laborais. Sua relação com Daniel havia evoluído naturalmente. Embora mantivessem residências separadas, Aline insistia em sua independência. Passavam juntos a maioria das noites, alternando entre a cobertura dele e o pequeno, mas acolhedor apartamento dela. Mas o mais significativo era o vínculo que Aline havia começado a estabelecer com Sofia. Após o piquenique inicial, seguiram-se mais encontros casuais, tardes no parque, visitas ao cinema, a prometida festa de aniversário. Em cada ocasião, a conexão entre elas fortalecia-se. Sofia havia adotado Aline como uma espécie de tia ou madrinha. Uma presença feminina adicional que complementava, sem competir, o papel maternal de Marina. Nesta manhã de domingo, Aline cantarolava enquanto preparava o café da manhã no apartamento de Daniel. Ele havia saído cedo para correr, como era seu costume, e ela desfrutava destes momentos tranquilos antes que retornasse. A campainha soou, interrompendo seus pensamentos. Estranhada, pois não esperavam visitas, Aline dirigiu-se à porta. Bom dia, saudou ao abrir. Em que posso ajudar? A palavra morreu em seus lábios. Diante dela, com um sorriso sardônico, estava Ricardo Ferreira. 8 anos quase não haviam mudado seu rosto. O mesmo cabelo escuro penteado para trás, os mesmos olhos astutos, a mesma postura ligeiramente inclinada que adotava quando se sentia no controle da situação. Olá, Aline, disse com voz suave. Quanto tempo, não é? Ela recuou instintivamente, o sangue abandonando seu rosto. O que faz aqui? Conseguiu articular, sua voz apenas um sussurro. Ricardo deu um passo à frente, obrigando-a a recuar, mas até ficarem ambos no hall do apartamento. Não convida para entrar o pai da sua filha? Perguntou com fingida inocência. Aline sentiu que o chão movia-se sob seus pés, seu maior temor materializado de repente diante dela. Não temos nada do que falar, respondeu, tentando manter a compostura. Você renunciou a qualquer direito há 8 anos, quando desapareceu, me deixando grávida e sem recursos. Ricardo fez um gesto depreciativo com a mão. Água passada. Estava jovem, assustado. Cometi erros, mas agora estou aqui para reparar as coisas. Reparar? Repetiu ela com incredulidade. Depois de 8 anos? Antes tarde do que nunca, respondeu ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho acompanhado seus passos, Aline. Sua impressionante ascensão social. De moradora de rua a executiva de fundação em tempo recorde. Muito inspirador. O pânico apoderou-se de Aline. Quanto ele sabia? Teria descoberto sobre Sofia? Não sei o que quer, mas peço que vá embora. Disse com toda a firmeza que pôde reunir. Minha vida já não lhe diz respeito. Ricardo,
moveu-se pelo hall observando com interesse as fotografias emolduradas. Daniel e Aline em um evento de gala, Aline em seu escritório na fundação. E quanto à vida da nossa filha, isso também não me diz respeito? A cor abandonou por completo o rosto de Aline. Não há nenhuma filha, mentiu desesperadamente. Perdi a gravidez pouco depois de você partir. Ricardo estalou a língua, tirando seu telefone celular do bolso. Você mente muito mal, Aline. Sempre foi assim. Mostrou-lhe várias fotografias. Aline e Daniel no parque com Sofia. Os 5, incluindo Marina e Pedro, saindo do cinema. Sofia abraçando Aline no que parecia ser a festa de aniversário. Sofia Rezende Costa, recitou Ricardo com uma precisão que gelou o sangue de Aline. Embora todos a chamem de Sofinha, 8 anos, recém-completados, estuda no colégio Nossa Senhora das Graças, adora animais e quer ser veterinária. Como... começou Aline, mas interrompeu-se ao ouvir a porta principal abrir-se. Daniel entrou ainda em roupa esportiva, com o cabelo úmido pelo exercício. Deteve-se bruscamente ao ver a cena. Quem é você? Perguntou com voz fria, colocando-se instintivamente junto a Aline. Ricardo Ferreira, respondeu o visitante, estendendo uma mão que Daniel não tomou. O pai de Sofia. É um prazer conhecê-lo finalmente, Sr. Almeida. Daniel olhou para Aline, que parecia prestes a desmaiar. Acho que deveria ir embora, disse com um tom que não admitia réplica. Ricardo sorriu, ignorando deliberadamente a hostilidade. Irei por enquanto, mas voltarei. Aline e eu temos muito que discutir sobre o futuro de nossa filha. Você não tem nenhum direito sobre ela, cuspiu Aline encontrando sua voz. A abandonou. Assinei os papéis de adoção. Legalmente, já não é sua filha. Ah, mas aí está o detalhe, respondeu Ricardo com um sorriso malicioso. Nunca assinei esses papéis. Nunca renunciei a meus direitos paternos. Tecnicamente, essa adoção poderia ser impugnada. O horror refletiu-se no rosto de Aline. Daniel deu um passo ameaçador em direção a Ricardo. Se está pensando em algum tipo de extorsão. Extorsão? Interrompeu Ricardo com falsa indignação. Me ofende, Sr. Almeida. Sou apenas um pai que deseja conhecer sua filha. Nada mais. Tirou um cartão de visita do bolso e deixou-o sobre uma mesa próxima. Meu número, para quando quiserem discutir como procederemos. Sugiro que seja logo. Seria uma pena ter que recorrer a medidas legais que poderiam resultar perturbadoras para a menina. Com estas palavras, dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. A propósito, ela se parece muito comigo, não acham? Tem meus olhos. Quando a porta fechou-se atrás dele, Aline desabou no sofá, tremendo incontrolavelmente. É mentira, murmurou. Sofia tem meus olhos, não. Os dele. Daniel sentou-se a seu lado, abraçando-a protetoramente. Fique tranquila, não permitiremos que se aproxime dela. Você não entende, respondeu Aline, olhando-o com pânico. Se o que ele diz é verdade, se realmente nunca assinou os papéis de renúncia à pátria potestade. Vou ligar agora mesmo para Renata Menezes, decidiu Daniel pegando seu telefone. E depois devemos falar com Marina e Pedro. Eles precisam estar preparados. Enquanto Daniel fazia a ligação, Aline permaneceu, imóvel com o olhar perdido. Tudo o que havia construído nestes meses, toda a felicidade que havia encontrado, parecia prestes a desmoronar. Mas desta vez, diferentemente de 8 anos atrás, não estava sozinha. E desta vez, lutaria com todas as suas forças. O que nem Miguel nem Aline podiam imaginar era que Ricardo, longe de estar interessado em uma relação com Sofia, via em toda esta situação uma oportunidade de lucro. Uma oportunidade que estava mais que disposto a explorar até as últimas consequências. O escritório de Renata Menezes parecia mais austero que em sua primeira visita, ou talvez fosse simplesmente o estado de ânimo de Aline, o que tingia tudo de gravidade. Daniel permanecia a seu lado, sua mão firmemente entrelaçada com a dela, enquanto a advogada revisava os documentos de adoção com expressão concentrada. A situação é complicada,
admitiu finalmente Renata tirando os óculos. Segundo estes registros, Ricardo Ferreira figura como pai biológico na certidão de nascimento, mas efetivamente não há constância de que tenha assinado a renúncia à pátria potestade. Mas ele desapareceu, interveio Aline, a angústia evidente em sua voz. Me abandonou grávida. Ninguém sabia onde encontrá-lo. E isso joga a nosso favor, assentiu Renata. Pode-se argumentar abandono, o que é motivo para a terminação involuntária de direitos parentais. No entanto, ele poderia alegar que não foi informado do nascimento, que não teve oportunidade de exercer seus direitos. É absurdo, exclamou Daniel, incapaz de conter sua indignação. Depois de 8 anos pretende aparecer e reclamar direitos? Renata suspirou, reclinando-se em sua cadeira. Infelizmente, os tribunais de família são complexos. A jurisprudência tende a favorecer os laços biológicos, a menos que se demonstre que o contato seria prejudicial para o menor. E dado que Ferreira não tem antecedentes de violência contra Sofia... Mas ele tem, interrompeu Aline. Tem antecedentes por violência doméstica com outra parceira. Felipe o investigou. Renata tomou nota rapidamente. Isso poderia ser útil. Precisarei de todos os detalhes. Enquanto isso, devemos nos preparar para qualquer ação legal que Ferreira possa iniciar. E quanto a Marina e Pedro? Perguntou. Daniel, como isso afeta a adoção de Sofia? Se Ferreira impugnar a adoção alegando que não deu seu consentimento... E começou Renata, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Existe a possibilidade de que um tribunal revise o caso. Não significa que a adoção seria anulada automaticamente, mas criaria uma situação de incerteza legal. Aline sentiu que o ar abandonava seus pulmões. A ideia de que Sofia pudesse ser arrancada da segurança do lar que conhecia era insuportável. O que podemos fazer? Perguntou com voz trêmula. O primeiro é falar com os Rezende Costa, respondeu Renata, com firmeza. Eles precisam estar informados e preparados. Segundo, recolheremos toda a evidência possível sobre o abandono de Ferreira e qualquer comportamento que possa demonstrar que não é apto para exercer a paternidade. E terceiro, tentaremos entender suas verdadeiras motivações. Dinheiro, disse Daniel sem hesitar. Estou seguro de que tudo isso é por dinheiro. Renata olhou-o pensativamente. Se for assim, poderíamos ter uma vantagem. A extorsão é um delito grave. Ao sair do escritório, Aline e Daniel dirigiram-se diretamente à casa de Marina e Pedro. A conversa foi tão difícil como haviam antecipado. Marina chorou silenciosamente, enquanto Pedro manteve uma calma estoica que apenas ocultava sua profunda preocupação. Sempre tememos que algo assim pudesse ocorrer, confessou Pedro quando Aline terminou de explicar a situação. Por isso mantivemos todos os registros meticulosamente, seguimos todos os protocolos legais. Sinto tanto, murmurou Aline, devastada, pela dor que estava causando a esta família que tanto havia feito por sua filha. Se tivesse sabido que isto aconteceria, nunca teria tentado contatar Sofia. Marina, secando as lágrimas, tomou-a pelas mãos. Não diga isso. Conhecê-la tem sido maravilhoso para Sofia. E para nós. Você é parte de nossa família agora, Aline. Enfrentaremos isso juntos. Pedro assentiu, colocando uma mão sobre o ombro de sua esposa. Renata Menezes é uma das melhores em seu campo. Se alguém pode proteger os interesses de Sofia, é ela. Onde está Sofia agora? Perguntou Daniel, notando que a menina não estava em casa. Na casa de uma amiga tem um projeto escolar, respondeu Marina. Voltará para o jantar. Não, sabe nada disto ainda, e preferiríamos mantê-lo assim por enquanto. Claro, concordou Aline rapidamente. Não há necessidade de preocupá-la até que seja absolutamente necessário. Antes que pudessem continuar, o telefone de Pedro tocou. Ao responder, sua expressão tornou-se grave. Depois de uma breve conversa, desligou. Era Renata, informou. Ricardo Ferreira acaba de apresentar uma solicitação formal para obter direitos de visita. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Finalmente Aline falou. Não permitirei. Não deixarei que perturbe a vida de Sofia. Teremos que comparecer perante o Tribunal de Família, continuou Pedro, tentando manter a compostura.
Renata diz que o juiz provavelmente ordenará uma avaliação psicológica e entrevistas com todos os envolvidos, incluindo Sofia. Ela terá que ver Ricardo? Perguntou Aline horrorizada. Não necessariamente, respondeu Pedro. Renata tentará evitar isso, mas eventualmente, se o caso avançar, é possível que Sofia tenha que ser informada sobre toda a situação. Marina abafou um soluço. Sempre soubemos que algum dia teríamos que contar-lhe toda a verdade sobre sua adoção. Mas não assim. Não como parte de uma batalha legal. Daniel, que havia permanecido pensativo, interveio. Existe outra possibilidade. Se Ricardo realmente só busca benefício econômico, poderíamos tentar chegar a um acordo. Um acordo? Repetiu Pedro com ceticismo. Um pagamento único, em troca de que assine a renúncia definitiva a seus direitos parentais, explicou Daniel. Legalmente vinculante, sem possibilidade de retratação no futuro. Aline olhou-o com uma mistura de esperança e temor. Você acha que ele aceitaria? Não sei, admitiu Daniel. Mas vale a pena tentar antes de nos submetermos a um processo judicial que poderia ser traumático para todos, especialmente para Sofia. Depois de discutir os detalhes, concordaram que Daniel contataria Ricardo para propor uma reunião. Enquanto isso, Renata trabalharia na preparação dos documentos legais necessários, caso ele aceitasse o acordo. Ao regressar ao apartamento de Daniel essa noite, Aline estava emocionalmente exausta. Deixou-se cair no sofá, incapaz de conter mais as lágrimas que havia estado reprimindo. Tudo é minha culpa, soluçou. Se não tivesse buscado Sofia, se tivesse permanecido no anonimato. Daniel sentou-se a seu lado, abraçando-a firmemente. Não diga isso. Você tinha direito de conhecer sua filha, e ela merece conhecê-la. Mas agora poderia perder tudo. Marina e Pedro poderiam perder sua filha. E Sofia... Não antecipemos cenários catastróficos, interrompeu a Daniel com suavidade. Ainda há opções. E aconteça o que acontecer, você não está sozinha nisso. Tem a mim. Tem Marina e Pedro, que são pessoas extraordinárias. Temos Renata e toda a sua equipe legal. Aline apoiou a cabeça em seu ombro, agradecida por sua presença constante. Como você se tornou alguém tão importante para mim em tão pouco tempo, sussurrou. Daniel sorriu levemente, acariciando seu cabelo. Não é pouco tempo, Aline. São 25 anos mais uns meses. Toda uma vida esperando por você. Ela levantou o olhar, encontrando-se com seus olhos. Eu te amo, disse simplesmente, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse contê-las. O sorriso de Daniel alargou-se. Já estava na hora de admitir, respondeu inclinando-se para beijá-la suavemente. Eu também te amo. E sairemos disso juntos, prometo. O que não sabiam era que, nesse preciso momento, Ricardo Ferreira abandonava seu hotel com um sorriso de satisfação. O plano estava funcionando exatamente como havia previsto. Agora era apenas questão de tempo, até que Daniel Almeida entrasse em contato, desesperado por proteger a pequena família que se havia formado. E quando isso ocorresse, Ricardo estaria pronto para negociar. Mas não tinha intenção de conformar-se com pouco. Não quando havia tanto em jogo. O Café Santa Teresa, com seu ambiente discreto e sua clientela majoritariamente intelectual, parecia o lugar perfeito para uma reunião que requeria privacidade sem o isolamento suspeito de uma sala de conferências corporativa. Daniel havia chegado cedo, escolhendo estrategicamente uma mesa no canto mais afastado, de onde podia observar a entrada. Ricardo apareceu pontualmente, vestido com um terno que tentava projetar sucesso, mas que aos olhos experientes de Daniel revelava certa mediocridade. Aproximou-se com uma confiança estudada, estendendo a mão que, desta vez, Daniel apertou brevemente. Obrigado por marcar esta reunião, Sr. Almeida, disse Ricardo tomando assento. Sabia que era questão de tempo antes que decidisse ser razoável. Daniel manteve uma expressão neutra. Anos de negociações empresariais lhe haviam ensinado a não mostrar suas emoções. Estou aqui para encontrar uma solução que beneficie a todos, especialmente a Sofia. Ricardo sorriu com certo cinismo. Ah, minha pequena Sofia,
Como estou ansioso para conhecê-la. Tem meus olhos, sabia? Pelo menos é o que todos dizem. Tem os olhos de Aline, corrigiu Daniel secamente. O sorriso de Ricardo ampliou-se. É curioso como a genética pode pregar peças. Mas não importa. Estou seguro de que teremos tempo de sobra para discutir semelhanças familiares uma vez que comece a exercer meus direitos como pai. Daniel respirou profundamente, controlando seu evidente desagrado. Sejamos francos, Sr. Ferreira. Você abandonou Aline quando estava grávida. Desapareceu durante 8 anos. Repentinamente mostra interesse na menina justo quando Aline reconstruiu sua vida e estabeleceu uma relação com pessoas de certa posição econômica. Não insulte minha inteligência pretendendo que se trata de amor paternal. Ricardo não se abalou. Reclinou-se em sua cadeira, estudando Daniel com calculada calma. Suas insinuações são ofensivas, Sr. Almeida. Por acaso um homem não pode mudar? Redimir-se. Cometi erros no passado, admito. Era jovem e irresponsável, mas agora quero reparar meus erros. Em troca de quê? Perguntou Daniel diretamente. Ricardo guardou silêncio por um momento, como se estivesse considerando suas opções. Sabe o que significa crescer sem pai, Sr. Almeida? É uma ferida que nunca fecha completamente. Sofia merece conhecer suas raízes, saber de onde vem. Sofia tem pais amorosos, respondeu Daniel, cada vez mais frustrado com a hipocrisia. Pedro e Marina lhe deram tudo: estabilidade, educação, amor incondicional. E não questiono isso, concedeu Ricardo magnanimamente. Não busco tirar-lhes a guarda. Só quero ser parte de sua vida. O que quer exatamente? Insistiu Daniel. Deixemo-nos de rodeios. Ricardo finalmente abandonou a fachada de pai, preocupado. Um acordo financeiro adequado poderia persuadir-me a não complicar as coisas, disse baixando a voz. Em troca, assinaria a renúncia definitiva a meus direitos parentais. Qual é sua ideia de adequado? Perguntou Daniel, embora já antecipasse a resposta. 2 milhões de dólares, respondeu Ricardo sem pestanejar. Transferidos para uma conta nas Ilhas Cayman. Um pagamento único, sem rastro, sem contrato escrito, que possa nos incriminar pelo que basicamente seria a venda de meus direitos sobre a menina. Daniel olhou-o fixamente, ocultando seu desprezo atrás de uma máscara de neutralidade profissional. E interessante proposta. Precisarei consultá-la com as partes envolvidas. Não tem muito tempo para decidir, advertiu Ricardo. A audiência preliminar é em 2 semanas. Uma vez que comece o processo judicial, o preço aumentará consideravelmente. Entendo, respondeu Daniel levantando-se. Entrarei em contato com você. Ricardo também se pôs de pé, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Foi um prazer fazer negócios com você, Sr. Almeida. Confio em sua discrição. Enquanto observava Ricardo sair do café, Daniel sentiu uma mistura de repulsão e determinação. Não tinha intenção de dar um centavo àquele chantagista, mas precisava ganhar tempo. Renata Menezes estava investigando opções legais, e Felipe seguia recolhendo informação sobre o passado de Ricardo. O que Daniel não sabia era que estava prestes a receber uma ligação que mudaria por completo o rumo da situação. Na casa dos Rezende Costa, a tensão era palpável. Marina havia solicitado uma licença na clínica para poder estar mais tempo com Sofia, que começava a notar que algo estranho ocorria entre os adultos. Naquela tarde, enquanto ajudava sua mãe a preparar biscoitos, Sofia apresentou a pergunta, que todos temiam. Mamãe, por que Aline e eu nos parecemos tanto? Vovó Cecília diz que temos os mesmos olhos e o mesmo sorriso. Marina ficou imóvel, a colher com massa de biscoitos suspensa no ar. Havia previsto este momento, havia-se preparado mentalmente para ele. Mas agora que chegava, as palavras pareciam travadas em sua garganta. Querida, começou colocando a colher sobre a bancada e limpando as mãos no avental. Gostaria que conversássemos sobre algo importante? Sofia assentiu, seus olhos brilhantes de curiosidade. Tem a ver com por que Aline e eu nos parecemos? Marina respirou profundamente e tomou as mãos de sua filha. Sim, tem a ver com isso. Veja, Sofia, como você já sabe, papai e eu te adotamos quando você era um bebê muito pequeno. Porque minha mãe biológica não podia cuidar de mim, completou Sofia.
repetindo o que lhe haviam explicado tantas vezes. Exatamente. Sua mãe biológica te amava muitíssimo, mas estava passando por momentos muito difíceis e queria dar a você uma vida melhor do que ela podia oferecer então. Sofia processou esta informação com uma maturidade surpreendente para sua idade. Aline é minha mãe biológica? Perguntou diretamente, seus olhos fixos nos de Marina. Marina sentiu que seu coração se apertava. Durante um breve instante, considerou evadir a pergunta ganhar tempo. Mas a honestidade sempre havia sido o pilar de sua relação com Sofia. Sim, querida. Aline é sua mãe biológica. Sofia guardou silêncio por um momento, seu rostinho infantil mostrando uma complexa mistura de emoções. Por isso ela sempre fica tão feliz em me ver, por isso às vezes parece que vai chorar quando me abraça. Marina assentiu, lutando contra suas próprias lágrimas. E você sabia? Por isso a convidou para meu aniversário? Sim, tesouro. Seu pai e eu conhecemos Aline há uns meses. Ela queria saber se você estava bem, se era feliz conosco. E quando vimos o quanto ela te amava, pensamos que seria bom que a conhecesse, mas pouco a pouco ao seu ritmo. Sofia refletiu sobre isso, sua mente infantil processando uma realidade complexa. Você está brava comigo? Perguntou Marina, finalmente temerosa da resposta. Para sua surpresa, Sofia sorriu. Não, mamãe, mas tenho muitas perguntas. Pode perguntar o que quiser, meu amor. Sempre responderei com a verdade. Aline, vai me levar para longe? Perguntou Sofia, revelando sua preocupação mais profunda. Não, querida, nunca. Você é nossa filha. Aline só quer ser parte da sua vida, conhecer você, amar você. Como uma tia especial, se você quiser. A menina pareceu aliviada. Posso falar com ela? Posso perguntar coisas sobre quando eu era bebê? Claro que sim. Se quiser, podemos convidá-la para jantar esta semana. Sofia sorriu amplamente e abraçou sua mãe. Gosto de ter duas mães que me amam, declarou com a simplicidade própria da infância. E o papai Pedro também. Marina abraçou-a com força, agradecida pela capacidade de sua filha para aceitar situações complexas com uma abertura que muitos adultos invejariam. Te amo muitíssimo, Sofia. E eu a você, mamãe. Podemos terminar os biscoitos agora? Quero fazer alguns especiais para a Aline. Enquanto isso, no centro da cidade, Daniel recebia uma ligação de Felipe. Senhor Almeida, encontrei algo que acho que deveria ver imediatamente. A voz habitualmente impassível de Felipe revelava uma urgência incomum. Do que se trata? Perguntou Daniel intrigado. Preferiria mostrar-lhe pessoalmente. Poderia vir ao escritório agora? 20 minutos depois, Daniel entrava no escritório de segurança corporativa, onde Felipe o esperava com uma pasta e vários documentos espalhados sobre a mesa. Estive investigando o passado de Ricardo Ferreira, começou Felipe sem preâmbulos, e encontrei algo surpreendente nos registros médicos do hospital onde Sofia nasceu. Daniel inclinou-se sobre os documentos, escutando atentamente. Segundo o informe médico original, quando Aline foi internada para o parto, realizaram-se exames padrão, incluindo tipo sanguíneo. Aline é tipo A positivo. E isso significa? Perguntou Daniel, sem entender a relevância. Consegui acesso aos registros médicos de Ricardo Ferreira de um tratamento recente em Belo Horizonte. Ele é tipo O negativo. Felipe fez uma pausa, permitindo que Daniel processasse a informação. Se Ricardo é tipo O negativo e Aline é tipo A positivo, geneticamente seria impossível que tivessem uma filha com tipo AB positivo, que é o grupo sanguíneo de Sofia, segundo seu prontuário médico atual. Daniel ficou imóvel, assimilando a bomba que acabava de cair. Você está dizendo que Ricardo Ferreira não pode ser o pai biológico de Sofia, confirmou Felipe. É cientificamente impossível. Você tem absoluta certeza disso? Perguntou Daniel, a adrenalina correndo por suas veias ante as implicações desta descoberta. 100%. As leis da genética são incontestáveis neste caso. Daniel passou uma mão pelo cabelo, processando a revelação. Você acha que ele sabe? É possível que não, respondeu Felipe.
Muitas pessoas desconhecem a incompatibilidade genética dos grupos sanguíneos, mas o que é certo é que toda sua reclamação legal baseia-se em uma premissa falsa. Isto muda tudo, murmurou Daniel. Renata precisa saber disso imediatamente. Enquanto sacava seu telefone para ligar para a advogada, não pôde evitar perguntar-se se Aline conhecia esta verdade. Ela sabia que Ricardo não era o pai de sua filha, e se não era ele, quem era o verdadeiro pai de Sofia? A chuva golpeava suavemente as janelas do apartamento de Aline, criando uma cortina aquosa que difuminava as luzes da cidade. Sentada no sofá com uma xícara de chá entre as mãos, escutava em silêncio, enquanto Daniel lhe explicava a descoberta de Felipe. É impossível que Ricardo seja o pai biológico de Sofia, concluiu Daniel. Os grupos sanguíneos não mentem. Aline permaneceu imóvel, seu olhar fixo em algum ponto distante além da janela. Seu silêncio prolongou-se tanto que Daniel começou a preocupar-se. Aline? Está tudo bem? Finalmente ela olhou-o, seus olhos brilhantes de lágrimas contidas. Eu sabia, sussurrou. Sempre soube. Daniel sentou-se a seu lado, tomando suavemente suas mãos. Por que nunca mencionou? Por que deixou que todos, inclusive eu, acreditássemos que Ricardo era o pai? Aline deixou escapar um suspiro trêmulo. Porque era mais fácil. Porque a verdade era... dolorosa demais. Que verdade, Aline? Pode confiar em mim. Ela fechou os olhos por um momento, como reunindo forças para enfrentar um fantasma, longamente enterrado. Depois que Ricardo me abandonou, caí em uma espiral destrutiva. Perdi meu emprego, meu apartamento. Durante umas semanas vivi em um abrigo para mulheres, mas o ambiente era opressivo, deprimente. Uma noite simplesmente saí. Sua voz quebrou-se ligeiramente, mas continuou. Vaguei sem rumo. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Um homem me ofereceu ajuda. Parecia gentil, me deu comida, me deixou dormir no sofá de seu apartamento. Daniel sentiu que seu coração se apertava, antecipando o que vinha. Na segunda noite trouxe amigos. Tinham estado bebendo. Tentei ir embora, mas não pôde continuar. Daniel abraçou-a com força, sentindo como tremia. Não precisa me contar os detalhes, murmurou contra seu cabelo. Não sei qual deles é o pai, continuou Aline depois de uns momentos. Nem sequer sei seus nomes completos. Quando finalmente pude ir embora, descobri que estava grávida. Os médicos me disseram que tinha aproximadamente 6 semanas, o que coincidia com aquela noite. Oh, Aline, suspirou Daniel, sentindo uma dor profunda por tudo o que ela havia sofrido. Durante um tempo considerei interromper a gravidez, confessou ela. Mas algo dentro de mim se rebelou contra a ideia. Este bebê não tinha culpa de nada, e talvez pensei, talvez fosse minha oportunidade de criar algo bonito a partir de algo horrível. Você é incrivelmente forte, disse Daniel, acariciando seu rosto com ternura. Quando Sofia nasceu e a segurei em meus braços pela primeira vez, soube que havia tomado a decisão correta. Era perfeita, mas também soube que não podia oferecer-lhe a vida que merecia. Não naquele momento. E Ricardo? Por que permitir que acreditasse que era o pai? Aline encolheu ligeiramente os ombros. No hospital precisavam de um nome para a certidão de nascimento. Ricardo era a única pessoa real que podia mencionar sem reviver o trauma. E nunca pensei que reapareceria, que tentaria reclamar direitos. Sobre Sofia. Mas agora ele fez isso, assinalou Daniel. Sim, respondeu Aline erguendo-se ligeiramente, e pela primeira vez me alegro pelo que aconteceu naquela noite, porque significa que ele não tem nenhum direito sobre minha filha. Daniel assentiu, beijando suavemente sua testa. Renata está preparando os documentos para refutar sua demanda, baseando-se na evidência genética. Mas há algo mais que devemos considerar. O quê? Ricardo tem nos chantageado, ameaçando perturbar a vida de Sofia. Isso é um delito. Poderíamos apresentar acusações. Aline considerou a ideia por um momento. Não quero que Sofia se veja envolvida em mais complicações. Já foi suficientemente difícil para ela assimilar que sou sua mãe biológica. Daniel olhou-a, surpreso. Ela sabe. Quando lhe contaram?
Marina me ligou esta tarde, explicou Aline. Sofia perguntou diretamente e Marina decidiu dizer-lhe a verdade. Aparentemente ela aceitou surpreendentemente bem. Inclusive quer que eu vá jantar amanhã para falar de quando era bebê. Um sorriso desenhou-se no rosto de Daniel. Essa menina é extraordinária. Como sua mãe adotiva, acrescentou. Aline com sincera admiração. Marina poderia ter se sentido ameaçada, com ciúmes. Em vez disso, abriu seu coração e sua família para me incluir. E agora? Perguntou Daniel. Qual é o próximo passo? Aline respirou profundamente, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Isso é, Perasinskado e Salmaradias. Enfrentar Ricardo. Terminar com isso de uma vez por todas. Não vou permitir que continue ameaçando nossa felicidade. Faremos isso juntos, prometeu Daniel, apertando suas mãos. E quando tudo isto tiver passado, deteve-se, como se duvidasse, em continuar. Sim? Animou-o Aline. Daniel olhou-a com intensidade, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Quando tudo isto tiver passado, gostaria que considerasse a possibilidade de formar uma família comigo, de oficializar o que ambos sabemos que existe entre nós. Aline sentiu que seu coração acelerava. Depois de tanta dor, de tanta solidão, a vida lhe oferecia uma oportunidade que jamais teria imaginado. Daniel Almeida respondeu com um sorriso trêmulo. Você está me pedindo em casamento? Da maneira menos romântica possível, aparentemente, brincou ele, buscando aliviar o momento. Prometo fazer melhor quando não estivermos no meio de uma crise. Aline inclinou-se em sua direção, beijando-o suavemente. Não preciso de grandes gestos, só preciso de você. Enquanto fundiam-se em um abraço, nenhum dos dois era consciente de que Ricardo Ferreira, a poucos quilômetros de distância, recebia uma ligação que o faria enlouquecer de fúria. Uma ligação de seu advogado, informando-lhe sobre certa incompatibilidade genética que tornava impossível sua paternidade sobre Sofia. Uma ligação que o levaria a tomar decisões desesperadas. O restaurante Vila Moraes, com sua decoração art deco e sua iluminação suavemente matizada, era o cenário escolhido para a confrontação final. Daniel havia reservado um reservado privado, afastado de ouvidos curiosos, para a reunião com Ricardo. Renata Menezes os acompanhava, pasta na mão, sua presença acrescentando um peso oficial ao encontro. Chegará a qualquer momento, anunciou Daniel consultando seu relógio. Tem certeza de que quer estar presente, Aline? Poderia ser desagradável. Aline, elegante em um terno cor de vinho, assentiu com determinação. Passei anos demais fugindo, Daniel. Já não mais. Quero olhar Ricardo nos olhos quando souber que seu plano fracassou. Renata abriu alguns documentos sobre a mesa. Tenho tudo preparado. A evidência de incompatibilidade sanguínea, os documentos para que renuncie formalmente a qualquer reclamação sobre Sofia e a denúncia por extorsão pronta para apresentar, se decidir não cooperar. Você acha que aceitará sem resistência? Perguntou Aline, a dúvida filtrando-se em sua voz. Os homens como Ricardo Ferreira são pragmáticos, respondeu Renata. Quando perceber que não tem opções viáveis, aceitará o menor dos males. O som de passos aproximando-se interrompeu a conversa. A porta abriu-se, revelando Ricardo, que entrou com aquela confiança teatral que o caracterizava. Deteve-se ao ver Aline, claramente surpreso por sua presença. Ora, ora, comentou, recuperando rapidamente a compostura. Uma reunião familiar completa e com representação legal, nada menos. Parece que vamos ter uma negociação séria. Sente-se, Sr. Ferreira, indicou Renata com tom profissional. Temos assuntos importantes a discutir. Ricardo sentou-se frente a eles, seu olhar desafiante fixo em Daniel. Espero que tenha vindo preparado para fazer uma oferta razoável. Sr. Almeida, como lhe disse, o tempo está se esgotando. Daniel manteve uma expressão neutra. Antes de discutir qualquer acordo, há certa informação que deve conhecer. Renata deslizou um documento através da mesa. Isto é uma análise comparativa de grupos sanguíneos, explicou. Como pode ver, o senhor é o negativo. A senhorita Santos é a positivo. A menina Sofia Rezende Costa
É AB positivo. Ricardo olhou o documento com o senho franzido, sem compreender imediatamente a relevância. E o que se supõe que isso significa? Significa, respondeu Renata pacientemente, que é biologicamente impossível que você seja o pai de Sofia. As leis da genética são incontestáveis neste caso. O rosto de Ricardo transformou-se gradualmente enquanto assimilava a informação. A surpresa deu lugar à confusão e, finalmente, a uma ira apenas contida. Isto é ridículo, disse bruscamente, empurrando o documento para Renata. Deve haver algum erro. Os médicos se equivocam constantemente. Não nisto, respondeu Renata com calma. Verificamos os dados 3 vezes com fontes independentes. O senhor não é o pai biológico de Sofia. Qualquer reclamação legal baseada em uma suposta paternidade está condenada ao fracasso. Ricardo virou-se bruscamente para Aline, seu rosto contorcido pela raiva. Você mentiu para mim, todos estes anos me deixando acreditar. Quem é o pai, então? Quantos mais houve depois de mim? Aline sustentou seu olhar sem pestanejar, negando-se a deixar-se intimidar. Isso não é relevante para esta discussão, interveio Daniel com voz firme. O que importa é que você não tem nenhum direito legal sobre Sofia. Sua tentativa de extorsão foi descoberta e documentada. Renata tirou outro documento da pasta. Esta é uma declaração oficial, reconhecendo que o senhor não tem vínculos biológicos com Sofia Rezende Costa e renunciando a qualquer reclamação presente ou futura sobre ela. Se a assinar agora, consideraremos o assunto encerrado e não apresentaremos acusações por tentativa de extorsão. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ricardo olhava alternativamente o documento, Aline e Daniel, como um animal encurralado buscando uma via de escape. Isto é uma armadilha, murmurou finalmente. Uma farsa orquestrada por vocês. Manipularam os resultados sanguíneos. Pode solicitar uma prova de DNA independente se desejar, ofereceu Renata. Mas o advirto que se o fizer, e os resultados confirmarem o que já sabemos, apresentaremos imediatamente a denúncia por extorsão, com evidência de suas exigências econômicas em troca de renunciar a uns direitos que nunca teve. Ricardo empalideceu visivelmente. A realidade de sua situação começava a penetrar em sua consciência. Não só havia perdido sua oportunidade de extorsão, como agora enfrentava possíveis acusações criminais. Isto não ficará assim, ameaçou, mas sua voz carecia da convicção anterior. Tem 2 opções, continuou Renata imperturbável. Assinar agora e ir embora, ou enfrentar um processo legal que, lhe asseguro, não terminará bem para você. Após uns momentos de tenso silêncio, Ricardo tomou a caneta que Renata lhe oferecia e, com um gesto brusco, assinou o documento. Aproveitem sua perfeita vida familiar, disse com desdém enquanto se levantava. Mas lembrem-se, as mentiras sempre têm forma de vir à tona. Com estas palavras, saiu do reservado, deixando atrás de si um silêncio carregado de emoções. É só isso? Perguntou finalmente Aline, incrédula ante a aparente facilidade com que se havia resolvido a situação. Renata recolheu o documento assinado, examinando-o cuidadosamente antes de guardá-lo em sua pasta. Legalmente, sim. Ele renunciou formalmente a qualquer reclamação. Além disso, agora sabe que seguir adiante só o exporia a um processo por extorsão. É um homem calculista. Não arriscará sua liberdade por uma causa perdida. Daniel tomou a mão de Aline, apertando-a suavemente. Acabou, Aline. Sofia está a salvo. Lágrimas de alívio começaram a deslizar pelas bochechas de Aline. Não posso acreditar que finalmente acabou, depois de tantos anos de medo, de incerteza. Agora podem concentrar-se em construir seu futuro, disse Renata com um sorriso caloroso, pouco habitual nela. Um futuro que, se me permitem o comentário pessoal, parece muito promissor. Enquanto saíam do restaurante, Aline sentiu como se um peso enorme tivesse se levantado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, podia respirar livremente, sem o temor constante de que seu passado voltasse para atormentá-la. O que não sabia era que aquela noite, enquanto celebrava com Daniel o fim do pesadelo,
Ricardo Ferreira tomava um voo a Belo Horizonte, levando consigo um rancor que, ainda que momentaneamente contido, seguia latente. Um rancor que, como um vulcão adormecido, poderia entrar em erupção a qualquer momento. O jardim da casa dos Rezende Costa resplandecia sob a suave luz da tarde primaveril. Guirlandas de flores pendiam das árvores, mesas decoradas com toalhas brancas e centros de mesa de lírios. As flores favoritas de Aline dispunham-se em semicírculo ao redor de um pequeno altar improvisado. Havia passado quase um ano, desde a confrontação com Ricardo. Um ano de transformações profundas, de cura, de construção de novos vínculos. A relação entre Aline e Sofia havia florescido naturalmente, sem forçar rótulos nem expectativas. A menina agora tinha duas mães que a adoravam e um pai amoroso, e logo, oficialmente, teria também um padrasto. No quarto de hóspedes, Aline observava seu reflexo no espelho, enquanto Marina, convertida em sua amiga mais próxima, ajustava os últimos detalhes de seu simples vestido de noiva cor marfim. "Está radiante", comentou Marina, colocando um pequeno grampo com flores no cabelo. "De Aline. Daniel não vai acreditar na sorte que tem." Aline sorriu, um sorriso que agora chegava a seus olhos, iluminando seu rosto de uma maneira que parecia apagar as cicatrizes invisíveis de seu passado. "A sortuda sou eu", respondeu, virando-se para abraçar Marina. "Não só por Daniel, mas por você, por Pedro, por Sofia, por esta família que nunca imaginei ter." Uma suave batida na porta interrompeu o momento. Sofia assomou a cabeça, seus olhos brilhantes de emoção. "Mamãe Aline, você está linda!" exclamou, entrando, no quarto com um pequeno buquê de flores. Vestia um delicado vestido cor lavanda e levava uma coroa de flores sobre seu cabelo negro. "Você é a linda!" respondeu Aline, agachando-se para ficar na sua altura. "A dama de honra mais bonita que eu poderia desejar." "Está nervosa?" perguntou Sofia com curiosidade infantil. Aline trocou um olhar cúmplice com Marina antes de responder. "Um pouco, mas é um nervosismo bom, desses que você sente quando algo maravilhoso está prestes a acontecer. Como quando você está esperando abrir os presentes de Natal", assentiu Sofia sabiamente, arrancando risadas de ambas as mulheres. "Exatamente assim", concordou Aline, beijando a testa da menina. Pedro apareceu à porta, elegante em seu terno escuro. "Sinto interromper, mas os convidados estão prontos. E Daniel parece prestes a desgastar o chão do altar com seus passeios nervosos." Aline respirou profundamente, sentindo uma mistura de emoção e gratidão tão intensa que ameaçava transbordá-la. "Estou pronta", declarou tomando o buquê que Sofia lhe oferecia. A cerimônia foi íntima e emotiva. Além de Marina, Pedro e Sofia, só assistiram Felipe, que havia passado de ser um eficiente assistente a um amigo próximo, Renata Menezes e seu marido, e um pequeno grupo de colegas da fundação que se haviam convertido em família escolhida para Aline. Quando Daniel a viu caminhar em sua direção, de braços dados com Pedro, que se havia oferecido para entregá-la, seus olhos encheram-se de lágrimas contidas. Ali estava a mulher que havia amado desde a adolescência, a que havia perdido e reencontrado, a que havia lutado contra adversidades que teriam quebrado pessoas menos resilientes. Os votos foram simples, mas profundamente sentidos. Falaram de segundas oportunidades, de destinos entrelaçados, de construir juntos um futuro onde o amor e a compaixão fossem as pedras angulares. "Prometo ser seu companheiro, seu cúmplice, seu refúgio", disse Daniel, sua voz ressoando com emoção. "Prometo lembrar-lhe cada dia o quão extraordinária você é e agradecer ao universo por tê-la posto novamente em meu caminho. Prometo levar seu amor como uma luz que guie meus passos", respondeu Aline, as lágrimas deslizando livremente por suas bochechas. "Prometo não esquecer nunca que, inclusive nos momentos mais escuros, existe a possibilidade de renascer se há alguém disposto a estender uma mão." Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Sofia foi a primeira a aplaudir, seu entusiasmo contagiando a todos os presentes. Depois que Daniel e Aline selaram sua união com um beijo, a menina correu até eles e uniu-se ao abraço,
criando uma imagem que resumia perfeitamente a essência daquela história. 3 pessoas que haviam encontrado, cada uma à sua maneira, uma segunda oportunidade para ser felizes. A recepção desenvolveu-se com o mesmo calor íntimo que havia caracterizado a cerimônia. Sob as estrelas emergentes, rodeados de pessoas que os queriam genuinamente, Daniel e Aline compartilharam sua primeira dança como casal. "Você é feliz?", sussurrou ele contra seu cabelo, enquanto se balançavam ao ritmo de uma suave melodia. "Mais do que jamais acreditei possível", respondeu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. "Às vezes me pergunto se mereço tanta felicidade depois de tudo o que aconteceu." Daniel separou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. "Você merece isto e muito mais, Aline. Sua capacidade para amar, para perdoar, para reconstruir-se, isso é o que a torna extraordinária." Nesse momento, Sofia aproximou-se, puxando suavemente o vestido de Aline. "Posso dançar também?", perguntou com aquele sorriso irresistível. "Claro, princesa", respondeu Daniel, levantando-a nos braços. "Esta família não estaria completa sem você." Os 3 dançaram juntos, sob o olhar emocionado de Marina e Pedro, que observavam da mesa principal. Não era uma família convencional, mas era autêntica, construída sobre fundações de amor, respeito e aceitação mútua. Mais tarde, quando a festa começava a diminuir, Aline encontrou-se um momento a sós com Marina junto à mesa de sobremesas. "Obrigada", disse simplesmente, tomando as mãos da que havia passado de ser uma desconhecida intimidante a uma amiga, insubstituível. "Por quê?", perguntou Marina, embora ambas soubessem a resposta. "Por amar minha filha quando eu não pude fazê-lo, por criar a menina mais maravilhosa do mundo, por abrir-me as portas de sua família quando poderia tê-las fechado." Marina apertou suas mãos com carinho. "O amor não se divide, Aline, multiplica-se. Sofia agora tem duplamente o que algumas crianças nem sequer têm uma vez. Pais que já adoram incondicionalmente." O som de risadas infantis atraiu sua atenção. Sofia corria pelo jardim, perseguida por Daniel, que fingia ser um monstro cômico, provocando gargalhadas na menina. "Acho que também ganhou um pai adicional bastante notável", observou Marina com um sorriso. "Ele é", concordou Aline, observando com amor infinito seu agora marido e sua filha. "E me assegurarei de que nunca esqueça o quão afortunado é de formar parte desta família peculiar que criamos." 5 anos depois, o terraço da cobertura de Daniel e Aline fervilhava de atividade. Sofia, agora uma adolescente de 13 anos, explicava animadamente a um grupo de meninas e meninos mais pequenos as regras de um jogo que acabava de inventar. Entre eles estava Lucas, o filho de 3 anos de Daniel e Aline, que observava sua irmã mais velha com absoluta adoração. A Fundação Segunda Chance, nascida do programa inicial que Aline havia criado, havia se convertido em uma das organizações mais respeitadas no âmbito de apoio a mulheres vulneráveis e crianças em situação de abandono. Seu modelo de intervenção, baseado na experiência pessoal de Aline, havia sido replicado em várias cidades do país. Marina e Pedro, sentados junto à mesa de aperitivos, conversavam animadamente com Felipe, que recentemente havia sido nomeado diretor executivo da Almeida Luxury Collection. Daniel havia decidido reduzir sua participação na gestão diária da empresa para dedicar mais tempo à fundação e à sua família. Aline observava a cena da cozinha, onde preparava uma bandeja de bebidas. A vida não havia sido perfeita desde aquele casamento idílico. Houve momentos difíceis, como quando Ricardo tentou vender sua história a uma revista sensacionalista, tentativa que Renata neutralizou rapidamente com uma advertência legal, ou quando Sofia atravessou uma fase de questionamento sobre suas origens ao entrar na pré-adolescência. Mas cada obstáculo havia sido enfrentado juntos, como a família unida que eram. Uma família não convencional, tecida com fios de diferentes cores e texturas, mas mais forte precisamente por essa diversidade. "Precisa de ajuda?", perguntou Daniel entrando na cozinha e rodeando sua cintura com os braços. "Acho que tenho tudo sob controle", respondeu ela, virando-se para beijá-lo brevemente. "Mas obrigada por perguntar." "Te amo", disse ele simplesmente.
com a mesma intensidade que no primeiro dia. E eu a você, respondeu Aline, maravilhada ainda pela cadeia de acontecimentos que havia transformado sua vida. Do desespero mais absoluto à felicidade mais plena, do abandono ao encontro, da solidão à família. Um grito de alegria proveniente do terraço fez ambos sorrirem. Acho que deveríamos voltar, sugeriu Daniel. Sofia está prestes a iniciar a competição de talentos que organizou e nos advertiu terríveis consequências se a perdermos. Aline assentiu, tomando a bandeja de bebidas. Antes de sair, deteve-se um momento frente ao pequeno espelho da cozinha. O reflexo que lhe devolvia, o olhar, era o de uma mulher plena, em paz com seu passado e emocionada por seu futuro. Uma mulher que havia aprendido que, às vezes, as segundas oportunidades chegam quando menos as esperas, e que o verdadeiro valor está em ter a coragem de tomá-las. Saiu para o terraço, onde a esperava sua família. Não a que o destino lhe havia designado originalmente, mas a que ela havia construído com amor, perseverança e a capacidade de acreditar que, mesmo depois da noite mais escura, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. E enquanto se unia ao círculo de risadas e afeto, Aline soube com certeza que havia encontrado finalmente seu lugar no mundo. Não era um lugar físico, mas um espaço emocional onde era amada tal como era, com suas cicatrizes e suas fortalezas, com sua história completa. Um lugar ao qual, depois de uma longa e dolorosa jornada, podia finalmente chamar de lar.